Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Olá, telespectador! Olá, telespectadora! Está no ar Santa Casa e você, que na edição de hoje vai falar sobre um tema que ultimamente é um dos temas mais comentados, é a cirurgia bariátrica, a cirurgia de redução de estômago. Hoje a gente vai conversar com 2 cirurgiões especialistas na matéria que vão explicar pra gente quem tem indicação para fazer a cirurgia, quais os hábitos alimentares que essas pessoas devem mudar para manter a qualidade de vida após a cirurgia. Esses e outros assuntos eu vou discutir hoje com os doutores Michel Bastiuli e doutora Fabiola Borges. Boa noite, doutores. Hoje um programa especial, temos 2 convidados, porque o tema precisa de 2 especialistas. Boa noite, doutores. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Obrigada, agradecemos o convite, estamos à disposição. Como o programa hoje tem 2 convidados, eu já vou fazer a primeira pergunta. Doutores, o que é cirurgia bariátrica? É uma técnica recente em comparação a outros procedimentos cirúrgicos. Eu queria que vocês rapidamente fizessem uma explicação para o nosso telespectador. O que é a cirurgia bariátrica e depois já podem emendar quem está indicado a fazer esse tipo de procedimento cirúrgico. A gente sabe que a obesidade no Brasil é muito grande. Então eu queria que vocês, por favor, explicassem isso para o nosso telespectador. Cirurgia bariátrica, o termo é um pouco complicado, né, em primeira instância, mas vem do grego. Baros quer dizer peso e atrem, tratamento. Então seria o tratamento cirúrgico do excesso de peso. E ela tem como história uma evolução progressiva que passou por diversas tentativas de se tratar cirurgicamente os pacientes portadores de obesidade grave, passou por várias mudanças ao longo dos anos, mas é uma cirurgia que tem um tempo de vida relativamente curto quando você
compara com o que se entende por cirurgia do aparelho digestivo de maneira geral. Aproximadamente, nós temos pouco mais de 50 anos de história de cirurgia bariátrica. E a indicação, ela é indicada para pacientes com obesidade mórbida, que é a chamada obesidade grau 3. Existem várias maneiras de se classificar a obesidade. Para indicar a cirurgia, termina sendo usado o índice de massa corpóreo, que não é a melhor maneira de você avaliar a obesidade, mas faz uma conta e chega a ser um determinado valor, fazendo uma relação entre o peso e a altura do paciente. Paciente com obesidade mórbida, com índice de massa corpórea acima de 40, tem indicação de cirurgia. Pacientes com obesidade grau 2, que não é obesidade mórbida, e que tenham pelo menos 2 doenças associadas, 2 comorbidades relacionadas com a obesidade, ou seja, acima de 35, eles também têm indicação de cirurgia. 2 comorbidades, por favor, rapidamente. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, esteatose hepática, osteoartrose. Existe uma lista grande de doenças. São aquelas doenças que vêm junto com a obesidade. E essa cirurgia que vocês acabaram de explicar, vocês realizam esse procedimento lá na Santa Casa? Sim, né? Nós estamos... Desde 2002, nós começamos, fizemos a primeira operação no dia 20 de julho de 2002. São 15 anos Fez 15 anos agora, de trabalho de cirurgia e já estamos na marca das 2.000 operações realizadas. Começamos fazendo cirurgia convencional, que era o que na época se fazia. Aí depois começamos a fazer cirurgia por videolaparoscopia, que é hoje a nossa rotina. E de uns tempos para cá, até eu queria que vocês comentassem isso, de 50 anos para cá, houve então um aumento na população obesa no Brasil? Vocês estavam me passando que o Brasil é o segundo maior país em número de obesos? Não, é o Ou segundo... em procedimentos de cirurgia bariátrica? Não, o Brasil ele tem a sua representação, tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, composta pelo segundo maior número de cirurgiões bariátricos. Perde apenas para a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então isso mostra que nós temos aí um alvo acometido por obesidade muito grande. Haja visto o número de cirurgiões que se dedicam hoje à cirurgia bariátrica. Não é que tenha havido, acreditamos que tenha havido, e é natural que se espere com os hábitos de vida que temos observado, um crescente no número de pacientes acometidos por formas severas de obesidade. Entretanto, o número de operações ele vem aumentando e aumenta progressivamente porque as pessoas acabam observando os resultados que a cirurgia bariátrica proporciona, os benefícios, perdeu-se aquele receio e tendo em vista os melhores resultados que a cirurgia bariátrica hoje é capaz de resolver e particularmente pela possibilidade de se realizar os procedimentos por via laparoscópica, que representa uma via de acesso que determina uma recuperação mais fácil, um retorno mais precoce às atividades. Então se tornou muito mais simples e atraente para o paciente que se vivia sem uma solução para um problema muito grave, hoje poder realizar um tratamento eficiente por via laparoscópica. Doutora Fabíola, quem faz mais procedimento, homem ou mulher? Mulher, com certeza. Por quê? Porque existe mais obeso do sexo feminino do que do sexo masculino, isso daí é notório. E existe mais mulheres obesas mórbidas também. Agora, a gente acredita que o fator estético também contribua para que as mulheres que procurem mais a cirurgia. O Michel falou que no começo, quando nós começamos a fazer cirurgia bariátrica há 15 anos, ninguém nem sabia o que era. Então, no Brasil, existiam poucos grupos que faziam. Hoje, a nossa sociedade ela é reconhecida mundialmente, tanto que o Congresso Mundial, ano passado, foi aqui, e é uma sociedade que tem uma respeitabilidade na entidade mundial por conta do número de cirurgias que nós fazemos, do número de cirurgiões. Então, respondendo a sua pergunta, as mulheres, com certeza. Tem algum aspecto relativo ao hormônio da mulher? Em relação à gravidez, por exemplo, isso pode fazer com que ela... Com relação à obesidade, eu já tinha comentado, é uma doença multifatorial. Então, são vários fatores que desenvolvem. Agora, as mulheres obesas mórbidas, muitas procuram também fazer a cirurgia porque querem engravidar,
Porque a obesidade leva a distúrbios hormonais que podem diminuir a fertilidade dessa paciente temporariamente. Então, eu até falo, diminui a fertilidade entre aspas. Depois que ela emagrece, ela volta, dependendo de qual seja. Se o fator foi a obesidade, claro que o ginecologista vai investigar tudo, mas se o fator foi a obesidade, existe uma grande chance dessa paciente, depois que emagrecer, voltar à sua fertilidade normal e poder gerar, poder engravidar. Então, muitas procuram também por conta disso, porque querem engravidar e a gente recomenda que faça a cirurgia, diminua o peso, mas que só procurem engravidar depois de 1 ano, depois que passar o período inicial da cirurgia. Maravilha, nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Olá, telespectadores. Estamos de volta com Santa Casa e você. No programa de hoje nós recebemos 2 médicos, cirurgiões do aparelho digestivo, doutora Fabiola Borges, doutor Michel Bastiuli. Temos um tempo exíguo aqui, mas eu queria conversar com vocês a importância do pós-operatório. O paciente foi lá, fez o procedimento, ele se enquadrou em algum dos requisitos ou de todos os requisitos, passou pelo procedimento. O pós-operatório é importante, a importância da família nesse suporte desse paciente, principalmente na questão da dieta, da reeducação alimentar. O pós-operatório ele tem que ser acompanhado pelo cirurgião, por um lado, mas por outro lado, por uma equipe multidisciplinar que envolve
o acompanhamento nutricional e o suporte psicológico, que já se iniciaram antes da intervenção. Do ponto de vista cirúrgico, nós acompanhamos dentro de um protocolo, durante a primeira semana, obviamente, quando nós revemos o paciente depois de 7 dias, depois com 30 dias, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, onde acompanhamos a evolução de redução de peso progressiva e obtemos os resultados dos exames que nos interessa o controle metabólico do paciente e surpreender eventualmente alguma necessidade específica de algum elemento que precisasse ser complementado. Com relação ao suporte e mudanças, né, de hábito, isso é fundamental e contamos com a participação então da nutricionista e, por outro lado, cercando esse aparato todo, a participação também simultânea da psicóloga para eventualmente detectar, corrigir e dar todo o apoio que o paciente, normalmente muito ansioso e agora havendo uma real necessidade de mudança de comportamento alimentar, de priorização de alimentos que são fundamentais em detrimento a outros que agora já não interessam mais. Então a alimentação proteica ela é prioritária nessa fase. É tudo que nós precisamos para obter um resultado final que venha a atingir os objetivos que a cirurgia é capaz de proporcionar. Depois de preenchidos todos esses requisitos, refrigerante em excesso, ou não pode tomar refrigerante, por exemplo? A gente sabe que o refrigerante é uma grande fonte de caloria. Sim. A gente procura falar para o paciente, no pós-operatório imediato, no primeiro mês, eles ficam com a dieta líquida, inicialmente líquidos coados, depois batido no liquidificador. O primeiro mês ele segue bem à risca aquilo que foi orientado. Depois ele é introduzido a dieta sólida e ele começa com comida normal. É a partir daí que ele tem que seguir a orientação da nutricionista e procurar se conscientizar e se policiar, aquilo que o Michel falou, dar prioridade para a proteína, evitar esses alimentos que ele tinha o hábito em casa e são alimentos que são calóricos, que mesmo que ele não coma numa quantidade grande vai lhe ser prejudicial. E a gente sempre fala, eles têm que mudar o hábito. A cirurgia ela faz o seu papel durante o período de 1 ano, 2 anos no máximo. Depois disso, o que ele perdeu pela cirurgia já perdeu e ela não vai continuar por anos a fio fazendo efeito. A partir daí, o paciente, eu falo, ele vai caminhar com as próprias pernas. Então, durante esse período da cirurgia, ele tem que ter criado um hábito mais saudável. Se ele voltar aos hábitos que ele tinha antes, de refrigerante, de fast food, de tudo isso, ele vai voltar a engordar, porque a doença é uma doença multifatorial e um dos elementos são os hábitos, tanto o sedentarismo quanto a qualidade da alimentação, principalmente a qualidade da alimentação. E você estava comentando que no pós-operatório, nessa recuperação, o papel de um educador, de um professor de educação física Sim. e de um nutricionista para acompanhar, porque essa pessoa vai ter um prato diferente, ele vai ter que comer grãos, ele vai ter que comer verdura, É uma legumes, reeducação. Vai reaprender de fato, vai nascer de novo em matéria de alimentação. Vai nascer de novo. E é engraçado que a gente observa que tem algumas situações em que eles criam uma certa aversão a determinados alimentos que eles adoravam e começam a criar gosto por outro tipo de alimento. Esse é o paciente ideal, né? Então, é aquele que não vai buscar o doce, que não vai se auto-boicotar, porque quando ele fica comendo escondido, eu até pergunto, você está escondendo de quem? Porque eu não estou lá do seu lado, a sua nutricionista não está lá, então você está se auto-boicotando. Quando ele adquire essa consciência e ele adquire esse hábito tanto na atividade física também, quando ele começa, a atividade física inicialmente é dolorosa, é cansativa, tudo. Depois você começa a ter um prazer. Então é aí que entra o preparador físico para ajudar a encaminhar esse paciente para ele descobrir outros prazeres na vida, não só comer compulsivamente. Nessa questão do esporte, de repente uma modalidade com menos impacto no começo, uma natação, sim, por exemplo, sim. Porque muitos, acho que uma maioria, deve ter problemas de articulação, principalmente joelho, né? Para suportar Comprometimento articular é comum, né? Muito comum joelho, tornozelo, coluna, alguns até com hérnia de disco, que representam fatores que podem precipitar a cirurgia diante da obesidade grau 2. Então, o obeso grau 2 acometido por doença articular, por exemplo, ele é um candidato, ele passa a se qualificar para a cirurgia bariátrica. E depois que ele opera, o peso vai proporcionando uma carga menor de peso sobre a articulação comprometida.
E é importante que a pessoa também não espere que a cirurgia vá trazer de volta ou recuperar uma articulação que já foi danificada. E ficou muito Exatamente. tempo sem fazer nenhum tipo de Exato. exercício. E assim, a recomendação geral, mesmo para aqueles que têm plena liberdade de movimento, enfim, não tem limitação, é conciliar a atividade aeróbica com a musculação. Que ao mesmo tempo que ele perde a gordura, ele incrementa a massa magra, Ele incrementa o crescimento muscular. Que é o que vai dar sustentação. Exatamente, pros porque ossos. se ele perde massa muscular também, existe uma repercussão natural sobre as articulações que sustentam o peso. Então é importante que ele trabalhe a parte muscular também. Porque a nossa estrutura óssea, ela foi projetada, digamos assim, para suportar uma determinada carga Exato. de gordura, né? Do peso, da como carne, todo. do peso. A gente passando desse peso, os problemas que você relatou. Exatamente. Uma coisa que eu escutei hoje de uma colega que faz especialista em dor, ela estava comentando que os pacientes pós-cirurgia às vezes ficam com bastante dor na coluna. Alguns já tinham problemas e muitos vêm para poder operar, tem que operar a coluna, tem que operar o quadril, tem que operar o joelho e aí vem para se fazer cirurgia. Mas ela disse que pega muito paciente com dor porque a coluna ela estava apoiada em gordura. Então, houve uma atrofia da musculatura e depois que o paciente opera, ele desestabiliza aquela coluna. Então, é importante fazer a atividade física para isso, para reforçar a musculatura que sustenta, que dá sustentação à coluna. A cabeça, a pessoa já nasce predisposta a ser obeso? Na verdade, a predisposição ela vem de uma herança genética, em parte, e dos hábitos de vida. Então, nós comentávamos que o paciente obeso, ele já vem de uma família onde hábitos que favorecem o desenvolvimento de obesidade já existiam, no pai, na mãe. Que tipo de alimento a família traz para dentro de casa e oferece para a criança? Então, a criança que já cresce comendo bolacha, beliscando, adquirindo hábitos que invariavelmente vão levar ao longo de sua vida, do seu crescimento, a adquirir obesidade. E a gente vê a cada dia que passa mais crianças obesas. Né? A senhora recebe, vocês estavam explicando que existe uma regulamentação que tem um limite para se começar a fazer o procedimento. Mas o que a gente vê de crianças bem acima do peso é muito assustador. Nós temos famílias operadas, né? Tanto eu quanto o Michel, quanto qualquer cirurgião que faz cirurgia bariátrica, tem famílias operadas. Da mesma família, 3, 4, 5, 6, 7 entes daquela mesma família operados. E é engraçado que tem alguns que falam, olha, eu trouxe meu filhinho já para preparar, porque eu falei, não é o caminho esse. O caminho é pegar o seu filhinho, que já existe uma predisposição, e já tratar e já evitar a cirurgia para evitar que ele chegue na situação em que vocês chegaram, de necessitar de uma cirurgia. Então, assim, hábitos familiares junto com a condição genética. E eu estava comentando que, às vezes, no pós-operatório, o paciente tá criando um hábito melhor e a família entra nessa onda e também começa a emagrecer porque começa a acompanhar o paciente operado. Porque não adianta o paciente com a dieta dele lá, toda balanceada, e do todo lado mundo comendo pizza do lado. Pratos de lasanha, pizza, feijoada. No final, após a cirurgia, o tempo para, por exemplo, engravidar, quanto tempo essa mulher tem que esperar para poder engravidar? Então, assim, a gente pede que pelo menos 1 ano, porque no primeiro ano é o período onde ela está perdendo peso, onde pode haver deficiências nutricionais, onde ela vai fazer a reposição de vitaminas, que é para a vida toda, mas onde pode haver uma deficiência maior. Então, nesse período, a gente recomenda que elas não engravidem, porque ela vai estar perdendo peso e gerando uma criança, não é o melhor momento. Mas depois de 1 ano, quando o peso estabilizar, as comorbidades diminuírem, os riscos intrínsecos à própria doença diminuírem, ela já está autorizada. Tem algumas pacientes que perguntaram, posso já engravidar? E teve outras que engravidaram até sem querer, numa fase inicial do pós-operatório. Isso leva a uma preocupação um pouco maior. Mas muitas perguntam se pode engravidar depois da cirurgia. Pode engravidar, mas a gente pede que evite no primeiro ano. Depois do primeiro ano. Dr. Michel, após o procedimento, não é raro a pele ter um excesso de pele.
Esse excesso de pele ele é retirado aos poucos, ele é retirado de uma vez só e também tem um tempo para se retirar essa pele, não é imediatamente, né? Então, nós estamos falando da cirurgia plástica. Ela não é uma situação obrigatória e quem decide isso é o próprio paciente, de comum acordo com o cirurgião plástico, que eles podem, por iniciativa própria, procurar. O momento da indicação da cirurgia plástica é quando o paciente perdeu o que tinha que perder de peso com a cirurgia e se mantém estável em relação ao peso, de tal maneira que ele já exibe, né, indefinitivamente aquilo que ele precisa remover e o cirurgião plástico vai planejar isso da melhor forma possível. Nós não temos nenhuma interferência com relação ao número de procedimentos ou mesmo o que vai ser feito. Esse é um planejamento que compete exclusivamente ao binômio paciente e o seu cirurgião plástico. Infelizmente, doutor Michel, doutora Fabíola, nosso tempo acabou. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa. Já quero fazer um convite para vocês voltarem, porque a gente precisa agora esmiuçar os temas com crianças, com adolescentes, com adultos. Mas, desde já, muito obrigado e parabéns pelo trabalho feito lá na Santa Casa. Muito obrigado, pode contar conosco, estaremos aqui sempre que nos for solicitado. Nós trabalhamos na Santa Casa há bastante tempo, mais de 20, 25, quase 30 anos. Temos muito prazer em trabalhar lá, em fazer a cirurgia bariátrica lá, fazemos em outros hospitais também, mas é sempre um prazer estar contribuindo de alguma forma para a Santa Casa. Conte com a gente. Contribuíram muito com esse programa, tenho certeza. Muito obrigado a você, telespectador. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.